porque nós encontramos dois partidos velhos a discutir poder e não governação. Encontramos o MPLA e a UNITA que discutem poder e não governar Angola. Eu acho que a maior parte, se não estou aqui a dizer 80% dos deputados da oposição, do meu partido da oposição, continuam a ser as mesmas pessoas. Se não é a mesma pessoa, é o sobrinho, ou o filho, ou o bisneto. Depois vão buscar 2 ou 3 pessoas da sociedade civil para figurar na lista. É impossível você chegar no governo e não governar com as mesmas famílias ou criar essa elite. Porque quando tu dizes que queres ser um governo inclusivo e participativo, deves dar uma margem. Nos 90 deputados que o meu partido da oposição tem, deveria ser 60% da sociedade civil e 40% dos militantes do partido ativo. Nós já vimos o presidente a falar de certas coisas, mas que na sua execução não tem nenhum efeito. Uma coisa é o presidente dizer que vamos fazer, a outra coisa é fazer. E eu tenho dito sempre que o tempo do Fala Angola já passou. Já não é tempo do Fala Angola. Agora é tempo do Faz Angola. Por quê? Porque se nós ficarmos aqui falar e não fazer, é extremamente irrelevante. É preciso que nos juntemos, é preciso que nos unimos, é preciso que nós começamos a projetar uma nova Angola. E projetar uma nova Angola é, de certa forma, vocacionar as províncias. Nós temos que ter províncias agrícolas, províncias acadêmicas, províncias industriais e províncias diplomáticas, províncias políticas. Está tudo centralizado aqui? Províncias turísticas. Nós podemos olhar para a Huila, Benguela, Namibe e o Cunene, vocacionar essas províncias como províncias turísticas. E o quê? Porque as províncias têm as suas vocações. Se nós não descobrimos quais são as vocações das províncias, aí nos perdemos. É preciso nós olharmos para a sua composição demográfica, a sua composição territorial, a sua composição da sua natureza de habitantes e depois começamos a dar o prestígio na província. Somos todos Angola. E as forças políticas que têm esta responsabilidade, estamos a dizer quem governa e quem é o meu partido da oposição, não é só para fazer banga, porque nós temos 90 deputados, nós somos a maioria no parlamento, nós somos a maior força expressiva. Não. Os partidos com representação expressiva no parlamento, mesmo os que têm dois deputados, o PRS, a FNLA e o PH, têm responsabilidade acrescida de representarem os angolanos, porque eles não estão lá porque o tio dele, o pai dele, ou o sobrinho dele lhes pôs lá. Não, eles estão lá porque foram eleitos pelo povo. Porque o MPLA tem cento e tal deputados, e eles, a maior força política tem 90, depois vem os dois. Parece que são todos gingongos, eles deram cada gêmeo. Então, é para dizer que não representam porque a fome em Angola, a desnutrição, a má condição de vida, a precariedade, a falta de tudo nesse país. Nesse país falta tudo. Falta tudo. Até uma vez uma moça disse que para mim, está à procura de Modex. Não há Modex. Por quê? Porque o importador não consegue importar devido aos custos, não é da divisa. Não só os jovens, não é? Mas os angolanos, de certa forma, perderam as esperanças do seu próprio país. Isso é uma coisa muito feia. É preciso que o partido que está a governar Angola tenha este sentido de consternação. Muitos angolanos estão abandonando a sua terra pátria. E nós sabemos que neste processo de imigração é um processo que nós perdemos os nossos valores, as nossas origens. SR Construção Limitada. Construção e manutenção de piscinas. Estamos localizados na Via Expresso, Avenida Principal do ESA Paradise. Contactos 923 32 0582 943 97 9722. SR Construção Limitada. Em matérias de piscinas, estamos sempre na linha da frente. Garantimos o seu conforto e lazer. SR Construção Limitada. GPS P1, localização de veículos e gestão de frotas 24 horas. Temos para si instalação de GPS, rastreamento em tempo real em qualquer dispositivo. Temos também desenvolvimento de projetos Dashboard, Power BI e Excel. Estamos localizados no KK 5000, na última passadeira. Ligue já 927 04 24 87. Website gpsp-one.co. GPS P1, segurança automotiva. De ouvinte, papo reto. Ouvintes de audiência, boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio Ouvinte. 16 horas e 6 minutos na rádio, terça-feira, 19 de setembro de 2023 é o ano. Estamos aqui na rádio, perdão, para mais uma entrevista, nesse caso o programa Papo Reto. Desta feita com, eu falo geralmente o nome do convidado depois da publicidade.
Mas, então, antes de ir à publicidade, deixa eu falar consigo que está a acompanhar-nos através do Facebook. Dê um like ao nosso canal para que esteja por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando. Você que está connosco pelo YouTube, faça o mesmo para o mesmo efeito. E então aqui acabará de ter conteúdo diversificado, tá? Empresário que pretende vender a sua marca, o seu produto, alavancar os níveis de venda, atingir o público-alvo, é aqui conosco. Entre em contato através do número que está em rodapé para então podermos vender o seu produto e consequentemente fazer dinheiro, tá? Então eu vou fazer publicidade dos parceiros que já cá estão conosco e já voltamos para mais conversa. Cucoba Car Center. Somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único. Adira aos nossos serviços super eficazes e de muita qualidade. Oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas 24 horas, excursão, protocolos, compras e vendas de automóveis, os serviços de renta-car e serviços fúnebres. Contacte-nos pelos seguintes terminais: 949 29 69 54 e o 998 81 70 28. Cucoba Car Centers, o melhor para si. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si: o contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato Standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. Publicidade feita na rádio e voltamos para os estúdios da Rádio 20. Estamos aqui a falar de política, cores partidárias versus questões sociais, tá? E então temos aqui o Tiago Soares, secretário do partido APN, secretário-geral do partido APN, Aliança Patriótica Nacional, e então vai aqui conversar connosco um pouco sobre o seu partido e também um pouco mais sobre algumas questões sociais que vão acontecendo. E naturalmente ele é político e é voz autorizada para falar sobre isto, tá? Tiago Soares, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui. Muito obrigado por estar aqui. O convite foi formulado e nós aceitamos estar aqui presente na Rádio 20, neste auditório vasto. A todos os ouvintes, aqueles internautas que nos ouvem e nos assistem, desde já a partir daqui de Luanda e nas demais províncias de Angola e no exterior do país. Muito obrigado e um cumprimento extensivo a todos os trabalhadores que fazem parte desta rádio, que é uma rádio jovem. Estão de parabéns. Muito bom, sim senhor, grande cumprimentos, gostei, obrigado. Olha, há um grupo de gente aí que diz que gente que cumprimenta como você são bajuladores. Nem sempre, não é? Eu acho que a partir do momento que nós chegamos aqui nas instalações, fomos muito bem recebidos. Isso. Desde já, por isso é que eu deixei este calor humano de solidariedade e de um voto expressivo que continuem nesta dinâmica de trabalho, porque fazer rádio é uma paixão que eu também tive desde ter idade. Isso. Então me sinto sempre lisonjeado quando vejo jovens a fazerem rádio. Obrigado mesmo. Falas muito bem e tens uma boa dicção. Se calhar é o momento para repensar sobre o facto de quereres fazer rádio. Aguardamos por si. Ok. O convite foi feito, vamos repensar nisso. Pois é. Olha, vamos então entrar na nossa conversa. É secretário-geral do partido APN, Aliança Patriótica Nacional, certo? E como é que o partido está? Bem, o partido Aliança Patriótica Nacional, APN, que é conduzido pela sua excelência Dr. Quintino Antônio Moreira, está presente, está firme, está a serrar fileira, os militantes continuam a aderir em massa, continuamos a fazer as nossas atividades
paliativa, já tivemos período em que tivemos atividades mais remotas, agora estamos a fazer pequenas atividades. Sabemos que o Partido Aliança Patriótica Nacional é uma força extraparlamentar, é uma força que não tem assento parlamentar, e todos os partidos que não têm assento parlamentar não têm orçamentos do Estado. Ok. Então, o que nós vivemos são de cotas, são de cotização, de boa fé, de solidariedade, e nós fizemos atividade em função daquilo que é o nosso orçamento, em função das contribuições dos militantes, dos Ok. amigos e simpatizantes. Ok. O partido está firme e forte e coeso, imbuído no espírito de liderança do Dr. Quintino Moreira. Ok, muito bom. Falou falou do facto de não terem assentos no Parlamento. O que é que faltou em meio a vossas campanhas eleitorais, em meio às eleições de 2022? Bem, o que nos faltou, na verdade, foi aquilo que até hoje é uma pergunta que nunca quer se calar e nós temos respondido sempre. Foi um pleito eleitoral muito agudizado. Nós vimos forças políticas que foram criadas em menos de 2 a 3 meses e que conseguiram ter 2 assentos parlamentares. Exato, Também exato. vimos nado mortos. Nado morto nasceu, cresceu e morreu. Ok. Como partido que também já foi extinto. Ok, Pronto. ok. É para dizer que houve outras razões. Quero aqui citar razões essas que foi muito contestada por todos os eleitores, quer aqueles que votaram, quer aqueles que não votaram, que dizem que foi um pleito que não foi justo, credível e, acima de tudo, não foi transparente. E a APN, como as outras forças políticas, que viveram ou sofreram estas questões que fizeram com que nós não chegássemos ao Parlamento. Não só o Parlamento, que não era o nosso objetivo número 1, nosso objetivo principal era governar, ou sermos governo, ou fazemos parte do governo. Estamos a dizer fazemos parte de um governo misto, uma coligação de partidos que pudessem, de certa forma, a Constituição da República não permite, mas se o partido vencedor deixa esta primazia de convidar a APN e fazer parte do governo, ou sermos a segunda maior força política. Não conseguimos. Estamos aqui a dizer, não fomos governo, não fomos convidados para fazer parte do governo, não somos a segunda maior força política e também não estamos no Parlamento. Ou seja, expectativas frustradas mesmo. Até certo ponto nós temos que assumir os erros, porque nós temos militantes, nós temos várias almas a nossa atrás. De certa forma, dar aqui um discurso de alívio, um discurso de solidariedade, um discurso de apreço, estaria eu a bater contra as portas. Por quê? Porque tu sabes que quando tu trabalhas com almas, tu trabalhas com pessoas, tu trabalhas com certas pessoas que têm comportamentos diferentes, algumas pessoas conseguiram fazer a leitura do tempo. Não é? Conseguiram ver que o pleito eleitoral foi um pleito eleitoral muito agudizado. Houve uma mão invisível que, de certa forma, fez com que os resultados fossem estes. Ok. Não é? Tiago, só desculpa, desculpa, vai ser a dinâmica, a nossa conversa vai ser mesmo esta. Está-me a dizer que os resultados que foram partilhados, Produzidos. exatamente, não são os resultados reais. Bem, nós podemos considerar isso porque todas as forças políticas concorrentes contestaram. E onde há contestamento, aonde há reclamações, aonde há um deferimento de impugnação dos próprios resultados, quer constitucionais e inconstitucional, nós vimos um partido político e uma coligação de partido a moverem um processo junto do Tribunal Constitucional. Então, é para dizer que não foi um resultado satisfatório para as 8 formações políticas que concorreram. E a APN demonstrou seu contestamento e depois assumiu os resultados produzidos pela CNE, os resultados validados pelo Tribunal Constitucional. Mas dizer que não foi um processo livre, justo, credível e transparente, a olhos dos observadores nacionais e internacionais, não foi. Teve fraude eleitoral? Fraude, podemos aqui considerar que, aqui já podemos considerar que dentro da nossa tipicidade jurídica tem de haver prova material e real. Ok. Mas podemos considerar que foi um processo não transparente no seu princípio e não transparente na sua finalidade. Quando eu invoco isso, é dizer desde a fixação das atas, desde a movimentação de vários eleitores que não conseguiram ir votar, não é? E depois o impedimento do voto, que as pessoas depois começaram a votar às 10 horas por cópia do bilhete. Então, bilhete caducado, né? Isso. A caducidade do bilhete. Sim, Todos sim. esses processos, quando nós dissemos que o processo não foi
livre, justo e transparente, é quando muitos cidadãos foram coartados deste direito e muitos dos cidadãos também não foram informados de onde iam votar. Então, quando traçamos de lisura e transparência e rigor naquilo que nós queremos, estamos a falar de eleições. As eleições é o futuro de uma nação. O país está se a preparar, não é para 2027. O país deve se preparar após a eleição, a CNE e os órgãos que tutelam e que trabalham afincadamente neste processo desde o MAT. Tem que trabalhar para 2027. Nós temos um processo como a água, incolor, estás a ver? Exato. Que reflete, como um espelho, que reflete interno e externo. Tu consegues te ver no espelho e a pessoa que está por trás de ti consegue te ver e consegue se ver. Então, eu acho que essas coisas é que faltaram. Ok, muito bom. Agora, Tiago Soares, o que eu quero entender é o seguinte. Em meio a essa situação toda, descontentamento com os resultados das eleições, foi a sociedade civil em si, gente não partidária em si que, portanto, criou aquele alvoroço, contestou, e alguns militantes da UNITA também, e a UNITA em si. Quanto ao EPN, pouco ou nada se viu sobre o seu partido ou sobre os seus militantes? Olha, eu acho que não deixas de ter abono da verdade. O Partido Aliança Patriótica Nacional fez, de certa forma, várias contestações, várias reclamações, que, de certa forma, eu fui o mandatário das eleições e nós tivemos várias reuniões periódicas com os mandatários. Tivemos uma reclamação conjunta em 4 partidos, estamos aqui a dizer nomeadamente a UNITA, o PH, a FNLA e o PRS. Tivemos junto do gabinete do presidente da UNITA e fizemos uma reclamação conjunta. É para dizer que nós fizemos as nossas reclamações ou levamos sempre as nossas inquietações naquilo que são a margem da lei. E transbordamos ou levamos a sociedade civil de forma com que a sociedade civil tenha o conhecimento do que está a passar nas eleições. Nós também contestamos de forma reivindicativa, de forma pacífica e de forma ordeira. O que é que se passa? Muitas das vezes em Angola é tido ou é achado todo aquele indivíduo que contesta ou que se manifesta, é todo aquele cidadão que de forma bruta ou de uma forma rude ou de uma forma agressiva, este cidadão de certa forma expressa o sentimento da maioria, nem sempre, não é? Nós estamos mediante de um estúdio pequeno e daqui têm saído ideias, têm saído opiniões, têm saído construções, não é? Para este futuro que o país quer e das novas gerações. Não precisamos estar dentro da Rádio Nacional de Angola ou de outros estúdios para o Tiago vir transmitir isto. Se calhar estamos aqui a dizer, como tu disseste muito bem, o porquê que a APN não disse, não é? Naquela altura, ou não falou, ou não se manifestou. Então as pessoas estão a ficar a saber a partir de uma rádio, não vamos considerar rádio pequena, porque hoje em dia também estamos no mundo da era da tecnologia, da informação, as ferramentas são muito complexas, que nem é preciso tu teres um grande estúdio para fazeres um grande trabalho. Exatamente. Então é mais ou menos isso. Eu acho que nos faltou também foi isso, os media players, nos faltou se calhar mais divulgação nos órgãos de comunicação, nos faltou de certa forma mais interação com as organizações da sociedade civil. Faltou por quê? Faltou porque naquela altura nós tínhamos uma diretriz, nós tínhamos objetivos, os objetivos eram contestados dentro das instituições e já havia um partido que, de certa forma, tem tido ou tem dado como a bandeira da oposição e a bandeira dos angolanos, estamos a dizer do segundo maior partido da oposição. Nós fazemos uma contra-manifestação ou uma manifestação do gênero, vamos dizer que às vezes é copy-paste. Então, muitas das vezes, eu acredito que os partidos muitas das vezes não se manifestam na tonalidade da UNITA ou da dimensão da UNITA. Vocês já chegaram a pensar, por exemplo, que se vocês não manifestarem na mesma proporção que manifesta a UNITA, estarão a enfraquecer o eleitorado e o eleitorado e não só a intenção da própria UNITA de mudar o que eles pretendem mudar neste país? Olha, assim, os partidos políticos têm diretrizes, têm objetivos. Nós temos os nossos objetivos para este novo quinquênio, para 2027. Daí, pela qual um dos nossos objetivos é fazer uma política de aproximação. Uma política de associativismo, uma política de aproximação, uma política que nem um evangelista. E que na qual vai resultar deste processo. A UNITA fez um processo muito ferronho, né? A UNITA fez um processo muito titânico, para hoje a UNITA está nessa dimensão. Qualquer partido que queira estar no lugar da UNITA tem que fazer também este trabalho, não é? Tem que fazer um trabalho não só de democratização,
mas também desse associativismo, porque tu vês que a UNITA muitas das vezes aparecem várias atividades dos ativistas a fazer associativismo. Então é preciso às vezes nós nos despimos como militantes sêniores de quadro e de top dos partidos para participarmos em atos civis, atos sociais, atos de associativismo e atos de manifestação. Isto é um processo que os partidos de certa forma estão a levar para dentro dos partidos e os partidos de certa forma vão se atualizando. Aqui é dizer que a APN já consta do seu projeto deste novo quinquênio participar em todas as atividades sociais, desde que sejam pacíficas e ordeiras e legalizadas. Vou aproveitar essa deixa para dizer que o teu partido, APN, é muitas vezes acusado de só aparecer em momentos eleitorais para levar o dinheiro das campanhas eleitorais e daí depois desaparece, sem qualquer deputado no parlamento. Ou seja, só entraram mesmo para receber dinheiro e vão embora. Só fazer figura de corpo presente, sem mais um partido. É verdade isso? Bem, isso não condiz com a verdade, mas eu também aqui queria deixar uma nota de protesto, em que no momento que falamos aqui existem ou encontram-se 7 cidadãos angolanos detidos, não é? Sob pena de que tentaram uma tentativa de participação numa manifestação. Então não houve a presunção, vamos assim dizer, real de culpa, porque segundo a contestação, a manifestação não se realizou. Foi uma tentativa, não é? E os nossos cidadãos angolanos, os nossos irmãos encontram detidos, não é? As instituições de direito que soltem os nossos irmãos, que libertem os nossos irmãos, que deem de novo aquilo que é um primado constitucional. Quanto à tua pergunta, é uma pergunta muito básica, é uma pergunta que não quer se calar, é uma pergunta que todos os dias nós ouvimos isso. Mas é para dizer que os dinheiros ou o dinheiro que é capamentado para o período eleitoral é justificado. Então é impossível qualquer força política, não só a APN, como o MPLA. O MPLA é o partido que governa Angola, recebe também esta quantia. Recebe o dinheiro que é destinado para a feitura e para a realização e prática das eleições. E todos os partidos, num timing ou num tempo igualitário, todos os partidos apresentam contas à CNE que depois é validado ou é anotado pelo Tribunal de Contas. Então isso não condiz com a verdade, porque todas as nossas atividades orçamentadas foram todas justificadas por meio de um pagamento e constam ou repousam na CNE e depois foi validada pelo Tribunal de Contas. Ok. Vamos daqui a pouco para um rápido intervalo, mas gostava só de fazer uma pergunta. Se as eleições fossem justas, hoje o APN estaria em que posição? Bem, Quantos deputados na Assembleia? Se fossem mesmo de facto justas, quantos... Estas eleições passadas, Estas. essas transadas. Bem, se as eleições fossem justas, livres e transparentes, eu tenho dito que em 10 angolanos, um é da APN. Okay. Dizer isso é considerar que teríamos, ou seríamos a terceira maior força política, tratando da natureza da configuração do parlamento. Por quê? Porque nós encontramos 2 partidos velhos a discutir poder e não governação. Encontramos o MPLA e a UNITA que discutem poder e não governar Angola. E depois vemos partidos esmagados pelo tempo. Nós vemos uma FNLA, nós vemos um PRS e agora o PH. O PH é uma força que emergiu. Pronto, a APN é um partido jovem. Não é? Como eu estou aqui a dizer, eu acredito que não existem secretários de topo de hierarquia com a idade que eu tenho nesses partidos que eu frisei, nos 5 partidos que estão na Assembleia Nacional. E eu acho que os jovens iriam depositar a esperança e o seu voto de confiança num partido onde um jovem como eu, como tu, estão a liderar e estão a falar de nação. Uma coisa é falar de país, outra coisa é falar de nação. Nação é muito mais do que país. Ok, muito bom. Então, rapidamente, o teu país está... o teu país também, perdão. O país, o nós seu não partido. somos nação. Não, o partido. partido. O país é nação. O país é nação. Não, nós somos país. Estamos a caminhar para a nação. Muito bom. O teu partido está para ser extinto, né? Bem, Essa conversa, é verdade? Sim, nós, de certa forma, nós fomos movidos por um processo junto da PGR que instou o Tribunal Constitucional para a extinção do partido. Depois houve um acórdão, que foi aquele público, que foi noticiado por todos os órgãos de comunicação social, que dizia que o partido APN foi extinto. Nós, como qualquer uma decisão, carece de um recurso. Isso está plasmado e é um direito consagrado na Constituição da República e nas leis vigentes em Angola. Nós, em função do recurso que nós fizemos, a nossa interposição de recurso, nós conseguimos com que a juíza, a presidente do Tribunal Constitucional, não é, movesse um instrumento que suspendesse aquela decisão ora
decidida pelo aquele órgão ou aquela instância judicial. Mas aqui é importante nós salvaguardar este princípio, que é um princípio que está-se a referir à Constituição da República. O que nós invocamos neste processo, ou neste deferimento, ou nesta interposição, é que Angola não existe eleições gerais. E quando se extingue os partidos políticos, no caso da APN, vamos falar do caso específico da APN, está-se extinta por não atingir os 0,5% ou os 0,50%. Mas a lei dos partidos políticos diz que os partidos políticos concorrendo nas eleições que não atingem uma cifra de 0,5, acima do 0,5 ou 0,5 ou 0,50, são extintos por força da lei. Não precisas dizer mais nada. E a APN teve 0,48. Automaticamente, nos moldes desta lei, estritamente nesta lei, a APN está extinta. Mas, como existe uma lei supra, que é a Constituição da República, a Constituição da República diz que em Angola só existem eleições gerais. E a lei dos partidos políticos é uma lei está abaixo da Constituição da República. Diz que os partidos políticos concorrentes que não atingem 0,5 nas eleições legislativas. Não sei se me estão a entender. Aqui não precisa ser um jurista ou um técnico de direito para perceber. A lei dos partidos políticos é uma lei abaixo da Constituição. A Carta Magna da República de Angola, a Carta Magna, a lei supra é a Constituição. Diz que Angola só existe eleições gerais. E a lei dos partidos políticos diz que os partidos são extintos por participar em eleições legislativas e não atingirem os 0,50. Angola teve eleições legislativas? Não, teve gerais. Só tivemos gerais, onde vai a indicação do presidente. Ele elege o poder executivo, o poder judicial indica, e o poder legislativo é em função da lista apresentada pelos partidos concorrentes. Então, nós não temos eleições legislativas que nomeia o primeiro-ministro e depois íamos para as presidenciais, onde elegesse o presidente. Então, esta lei automaticamente não pode ser aplicada a uma lei que é inconstitucional do ponto de vista da sua aplicabilidade, porque a lei maior diz que Angola só teve eleições gerais, não legislativas. Então é daí que o Partido Aliança Patriótica Nacional existe essa grande dicotomia entre o Tribunal Constitucional dilacepar de uma vez por todas, dirimir este facto, este quid iuris, esta questão jurídico-constitucional, porque estariam a ferir com o princípio constitucional quando a Constituição da República diz que eleições gerais e uma lei inferior diz eleições legislativas. Por isso que a APN continua legalizada. Mas com um processo dentro do Tribunal Constitucional. Para ser resolvido. Para só devido efeito, não é definitivo. Muito bom. Tiago Soares, nós vamos para um rápido intervalo para a publicidade, já voltamos para mais conversa consigo, tá? Ouvintes, publicidade na rádio, já voltamos, até já. A NetQuieto Tecnologia tem ao seu dispor uma gama de serviços para os seus clientes. Redes estruturadas, aplicações móveis, IRP desktop, venda de mobiliário de escritórios de alta qualidade, administração de sistemas, soluções de segurança de rede, design criativo para tratamento da sua marca ou imagem, venda de equipamentos informáticos e consumíveis de escritório, business broker, serviços de transmissão e eventos online, live stream, implementação e gestão de centrais telefónicos, PBX. Estamos localizados no bairro da Conoco, Estrada Direita de Cacoaco, edifício Lança Flor, primeiro andar, porta número 4, município de Cacoaco, Luanda. Informações 947-055-402, 944-090-783. E-mail geral@netquieto.ao. NetQuieto Tecnologias. O cliente pensa e nós fazemos acontecer. Ouvintes, de volta à entrevista na rádio com o Tiago Soares. Então tivemos que fazer intervalo para publicidade. Tiago, disseste aí numa das tuas passagens que os dois maiores partidos em Angola, quer o que é governo e o da oposição, discutem poder e não discutem governação, certo? Certo. Você acha que quando chegarmos naquela fase que muitos angolanos almejam, que é a alternância, no caso, subir o Partido UNITA no caso, achas que vai ser a mesma coisa, já que os dois discutem poder e não governação? Bem, eu digo sempre que as coisas são feitas ou são vistas por os angolanos, mas os angolanos muitas das vezes gostam de não ver ou escamotear ou não têm esta percepção. Nós podemos aqui considerar, primeiro, que Angola precisa de uma força jovem. Angola precisa da terceira via. Angola precisa de uma força
que se revê na juventude, nas futuras gerações. E olhando para a nossa matriz ideológica dos dois partidos, quer o partido que governa, quer o partido da oposição, não transmitem isto na juventude. A juventude precisa de muita coisa que estes partidos não dão a esta juventude. Não só casa, não só carro, não só trabalho, não só dinheiro, não sei quanto mais. Estamos a dizer esperança. Esperança do ponto de vista das políticas. Nós hoje estamos a viver no mundo das tecnologias de informação e nós continuamos a ser analfabetos das ferramentas digitais ou analfabetos das telecomunicações de informação. Hoje nós temos uma série de ferramentas ao nosso dispor, desde o iPhone 15 ao iPhone 1, ao iPhone 2, ao iPhone 5, mas não existe nenhuma força política a criar centros de apoios aos angolanos e às angolanas para melhor utilizar os seus telefones. Isso não é preciso fazer centros profissionais. Os partidos podiam contratar técnicos e especialistas para darem esta primazia dos angolanos, porque o mundo hoje é feito disso. Os mais ricos do mundo não são economistas, não são psicólogos, não são médicos. Estamos a dizer pessoas que pegaram um determinado programa e desenvolveram. Bill Gates e Mark Zuckerberg e por aí fora, Steve Jobs. Então, trazendo isso para a natureza política, primeiro é dizer que os partidos não podem ser nascidos da forma que foram nascidos. Um em Moangai, o outro no Maqui. Depois, temos que olhar que o partido deve estar no coração dos angolanos. E depois, olhamos para um partido que quer essa alternância no poder, aonde a elite política continua no parlamento. Se não são eles, são os sobrinhos, são os avós, são os netos, os bisnetos. Que tipo de sucessão você pretende oferecer quando fores governo, para criar um governo como é um governo inclusivo e participativo? Quando diz elite política, queres dizer o que concretamente? Só para entender. Eu acho que a maior parte, se não estou aqui a dizer 80% dos deputados da oposição, do meu partido da oposição, continuam a ser as mesmas pessoas. Se não é a mesma pessoa, é o sobrinho, ou o filho, ou o bisneto. Depois vão buscar 2 ou 3 pessoas da sociedade civil para figurar na lista. É impossível você chegar no governo e não governar com as mesmas famílias ou criar essa elite. Porque quando tu dizes que queres ser um governo inclusivo e participativo, deves dar uma margem nos 90 deputados que o meu partido da oposição tem. Deveria ser 60% da sociedade civil e 40% dos militantes do partido ativo. E não eras obrigado, vamos aqui dizer, não era preciso tu obrigar os militantes a terem uma orientação política partidária. Quando tu és um partido de inclusão, as pessoas são livres. Está-me a dizer que o maior partido da oposição obriga os militantes a ter uma... Não, eu não estou a dizer que eles são obrigados. Eu estou a dizer, numa visão futurística, para quem quer governar um país com ideias e mentalidades mista, é preciso que você comece a fazer um exercício agora que você tem os assentos parlamentares. Porque é impossível, não é? Disse... Nos anais da história é uma frase muito, muito falada e propalada. Se no pouco você não divide, não vai dividir no muito. É no pouco que você começa a aprender a ter essa agilidade de dividir aquilo que é para a maioria. Não vai dividir jogos de interesses. Então, e até se calhar teriam mais deputados, porque se partido que diz que é a visão, é o futuro da Angola, tem 90 deputados, suponhamos que 60% fossem músicos, desportistas, arquitetos, economistas, das diversas áreas do saber do país, achas que não teriam mais assentos parlamentares? Ou se calhar não chegam no poder por causa disso? Uma coisa é o partido e outra coisa é o objetivo de governar. Aí você pode fazer uma lista mista. Por quê? Porque nós temos que ser realistas. O partido que mais está próximo de atingir o poder é a segunda maior força política do país ou a primeira maior força política na oposição no parlamento. Mas é preciso que eles tenham esse exercício. Começam a pensar nesta possibilidade. Temos que reconhecer, tem feito um esforço titânico. Nós hoje encontramos professores, encontramos padres, encontramos acadêmicos, encontramos jornalistas, encontramos empresários, mas ainda é muito ínfima, é um número muito reduzido. Estamos a falar de 7 a 6 pessoas. Tem que ser mais. Entendemos perfeitamente. Esteve a falar de que os jovens muito querem emprego. Não só emprego, mas na verdade os jovens sim. E apontou outros casos, outros fatores, mas o emprego também é uma das coisas que os jovens muito almejam e reclamam. Acha que diante dessa situação toda que estamos a viver, os jovens hoje vão deixar de emigrar menos, querer estar mais no seu país, no sentido de
sentirem abraçados pelo seu próprio país, sentirem que o país lhes dá aquilo que eles procuram, lhes dá aquilo que eles almejam? Acha que isso, dentro de um prazo de 5 a 7 anos, melhora? Bem, é aquilo que eu devo dizer. Os angolanos, não só os jovens, não é? Mas os angolanos, de certa forma, perderam as esperanças do seu próprio país. Isso é uma coisa muito feia. É preciso que o partido que está a governar Angola tenha este sentido de consternação. Muitos angolanos estão abandonando a sua terra pátria. E nós sabemos que neste processo de imigração é um processo que nós perdemos os nossos valores, as nossas origens e perdemos os nossos hábitos e costumes. Os nossos líderes estão preocupados com isso? Aí Se é que perdemos está. ou não? Aí é que está. Por isso que nós temos que ter uma visão futurística de governação. Porque se nós começarmos a querer governar por interesses políticos e partidários e hegemônicos, ou seja, partidos que não querem ser ultrapassados, porque pode haver uma retaliação pós deixarem de ser governo e serem retaliados por uma outra força política, então eles fazem tudo para se perpetuar no poder. É preciso que nós tenhamos esta umbridade de olharmos que o país não é feito nas minorias, ou seja, os partidos políticos são personalidades jurídicas criadas por leis específicas para desempenhar a típica. O MPLA não é Angola. A UNITA não é Angola. Angola é mais do que isso. Mas tem uma coisa que é importante verificar, né? A bandeira do MPLA tem todas as cores da bandeira de Angola. Ok, mas o MPLA foi criado antes da Angola ser fundada como nação. Então, se calhar, quem criou a bandeira da Angola é que assemelhou com a bandeira do MPLA. Aqui o MPLA não tem nada a ver. O MPLA foi fundado nos anos 50, nos anos 60. A República de Angola foi fundada em 1975. Pronto, é daí a necessidade que nós temos que olhar para isso. Os partidos políticos não podem estar acima dos interesses da Angola. Angola é mais do que os partidos políticos. Nenhum partido político atualmente em Angola tem mais de 2 milhões de militantes. Isso é mentira, isso é uma utopia. Se fizermos agora o maior ato de manifestação, de aproximação, de associativismo, nenhum partido em nenhuma província vai totalizar 2, 3, 4 milhões de habitantes, nem 1/3 da população. E aquelas Então, campanhas que nós Angola temos visto cheias, abarrotadas. São milhares, são dezenas de pessoas. Angola são 32 milhões de habitantes. Então, nenhum partido político pode, de certa forma, estar acima dos interesses dos angolanos. Os angolanos estão acima dos interesses dos partidos políticos. Por isso é que eu disse que, da mesma forma que a APN pode ser extinta, qualquer uma força política, quer o MPLA, pode ser extinta, quer a UNITA pode ser extinta, porque elas são personalidades jurídicas criadas por uma lei específica para desempenhar atividade atípica. Está a perceber? Então, nenhuma vez o legislador preveu que o MPLA é Angola. Nunca que o MPLA vai deixar de existir. Não existe isso, não é uma lei. Nunca que está na lei que a UNITA nunca vai deixar de existir. Não. Elas são personalidades jurídicas. As personalidades jurídicas são como sociedades anônimas, sociedades de economia mistas e que podem existir e que podem deixar de existir. Nós já vimos a UNITA. A UNITA já não foi UNITA renovada. Já não houve 2 UNITAs no país. Então, e hoje houve uma união, hoje essa UNITA. Então é para dizer que os partidos políticos não podem estar acima dos interesses da Angola. Os angolanos são mais que os partidos políticos. E não só os angolanos que vivem em Angola, mas os angolanos que vivem no exterior. Todos eles são pertences do Estado angolano. Somos todos Angola. E as forças políticas que têm esta responsabilidade, estamos a dizer quem governa e quem é o maior partido da oposição, não é só para fazer banga, porque nós temos 90 deputados, nós somos a maioria no parlamento, nós somos a maior força expressiva. Não. Os partidos com representação expressiva no parlamento, mesmo os que têm dois deputados, o PRS, a FNLA e o PH, têm responsabilidade acrescida de representarem os angolanos, porque eles não estão lá porque o tio dele, o pai dele, o sobrinho dele lhes pôs lá. Não, eles estão lá porque foram eleitos pelo povo. Ok, mas achas que os deputados que estão no parlamento representam os interesses do povo? Eu acho que não, porque se representasse os interesses do povo, apesar de terem uma minoria, não tem capacidade de vetarem os projetos do que o MPLA apresenta, não é? Porque o MPLA tem cento e tal deputados, e eles, a maior força política tem 90, depois vem os dois. Parece que são todos gingongos, eles deram cada gêmeo. Então, é para dizer que não representam, porque a fome em Angola, a desnutrição, a má condição de vida, a precariedade, a falta de tudo nesse país. Nesse país falta tudo. Falta tudo. Até uma vez uma moça disse que para mim,
está à procura de Modex. Não há Modex. Por quê? Porque o importador não consegue importar devido aos custos, não é da divisa. Então, é para dizer que neste país, aqueles que têm legitimidade de representar o povo devem representar o povo na íntegra. Não é representar interesses. Se não representa no parlamento, você tem, quando eu digo legitimidade, são leis que te balizam. Você não responde nem para civil nem militar, você tem carros protocolares, você é uma entidade pública, viajas, você pode reunir com os maiores senados, as maiores câmaras mundiais. Então, leva as inquietações dos angolanos nas maiores instâncias, quer instâncias nacionais e quer nas instâncias que Angola faz parte. Angola não vive isolada, Angola é membro da SADC, é membro dos PALOP, é membro não sei. Leva as inquietações dos angolanos. Mas agora a questão é um país que rico em minerais e naturais, tem dinheiro. Angola não é rica em minerais. O solo angolano tem minerais. O solo angolano, uma coisa é ricas em minerais, é algo que está a produzir. Okay. A outra coisa é algo que existe em Angola. Mas só que nos é passada. Essa informação está ultrapassada, está extemporânea. Isso está nos livros dos livros de Huawei. Okay. É tipo quando te dizem que a história é a ciência que estuda a vida do homem. Hoje em dia, a diferença da história, a história é a ciência que estuda a vida do homem ao longo do tempo. Porque a história é a ciência que estuda a vida do homem. O homem está sempre a regenerar-se, a procriar-se. Então tem que ser a história é a ciência que estuda a vida do homem ao longo do tempo. Então é para dizer que o nosso solo é rico. O solo, mas o país não é rico. Okay. Porque se o país fosse rico, não estaríamos a viver nessa precariedade, não estaríamos a viver nessa miséria. Falta tudo. Até o pão, que é um dom, uma dádiva de Deus, nós já vimos pessoas a dizer que o pão, por ser produzido por uma matéria prima que é importada, o pão não deveria ser necessidade básica, uma necessidade primária, deveria ser uma necessidade secundária ou opcional. Por quê? Porque importamos. Isso é que é. Nós podemos produzir aqui o trigo. O que mais temos em Angola, uma coisa que muitos angolanos não sabem, Angola não é um país industrial. Angola não é um país dos escritórios, das instituições, não é um país do petróleo. Angola não é um país do ar, não é? Podíamos fazer dinheiro com o nosso espaço aéreo. Angola é um país que tem a sua maior dimensão territorial livre. O nosso assento populacional está demográfico. Nós temos mais pessoas a viverem demograficamente. Nós temos 164 municípios, mas não são habitados. Nós temos municípios que têm quilômetros e quilômetros de terra que não tem nada. Então nós temos que velar por essa nossa valência. Vamos transformar a Angola num país agrícola. A Angola tem tudo para ser um país de agricultura, porque nós temos muita terra. Há 2, 3 meses o presidente já esteve a dizer isso. Vamos valorizar na produção nacional e também valorizar o quadro nacional. Então, vamos valorizar a produção nacional, vamos investir na produção nacional. Naturalmente que é no segmento disso que você vai acabar de falar, Tiago. Sim, as iniciativas do Presidente da República, o atual Presidente da República, são iniciativas louváveis, não é? Nós já vimos o Presidente a falar de certas coisas, mas que na sua execução não tem nenhum efeito. Uma coisa é o Presidente dizer que vamos fazer, a outra coisa é fazer. Okay. E eu tenho dito sempre que o tempo do Fala Angola já passou. Já não é tempo do Fala Angola. Agora é tempo do Faz Angola. Por quê? Porque se nós ficarmos aqui falar e não fazer, é extremamente irrelevante. É preciso que nos juntemos, é preciso que nos unimos, é preciso que nós começamos a projetar uma nova Angola. A Angola dos nossos antepassados, a Angola da era colonial, a Angola da independência, a Angola da guerra, é outra Angola. Temos que projetar uma nova Angola. E projetar uma nova Angola é, de certa forma, vocacionar as províncias. Nós temos que ter províncias agrícolas, províncias acadêmicas, províncias industriais e províncias diplomáticas, províncias políticas. Está tudo centralizado aqui? Províncias turísticas. Nós podemos olhar para a Huila, Benguela, Namibe e o Cunene, vocacionar essas províncias como províncias turísticas e um pouco por Luanda. Okay. Depois irmos para o centro do país, pegamos um pouco de Malange, Bié, Kwazaçu um pouco e o Uambo, transformamos essas províncias como províncias acadêmicas. Okay. Metemos lá as maiores universidades, os maiores centros de formações, as maiores academias transformadoras do conhecimento e do saber. Depois olhamos para o Uige, Lunda Norte, um pouco da Lunda Norte, o Uige e um pouco do Kwanza Norte, e são as províncias agrícolas.
E depois olhamos para o Zaire e Cabinda, transformamos nas províncias industriais produtoras de petróleo. Ok. Olhamos para as duas lunas, são as províncias diamantíferas. Aí o país começa a andar. Esvazia um pouco mais Luanda, menos produção de lixo, Luanda deixa descentraliza de... Luanda isso. pode ser uma província turística. Exatamente. Estás a ver? E não acontece por quê? Não acontece por iniciativa ou força de vontade política. Por quê? Porque queremos fazer Angola de uma vez. É impossível. Nós temos que fazer Angola nos bons bocados e com objetivos todos alinhados. Nunca vamos começar a construir Angola, fazer Luanda, fazer Benguela, fazer Lubango, não. Por quê? Porque as províncias têm as suas vocações. Se nós não descobrimos quais são as vocações das províncias, aí nos perdemos. É preciso nós olharmos para a sua composição demográfica, a sua composição territorial, a sua composição da sua natureza de habitantes e depois começarmos a dar o prestígio na província. Eu não posso fazer em Cabinda uma província turística. Mas esse tudo de viabilidade não é feito É aquilo que eu disse, os partidos que lutam pelo poder trazem na sua época eleitoral questões irrelevantes. Quando deve-se discutir governar, discute-se poder. Em Angola não podemos discutir mais poder. Devemos discutir o melhor modelo de governação. Em Angola nós temos que optar. Por quê? Porque os partidos em Angola que ganham as eleições ganham por a filiação partidária, por gostos, por inclinação, por simpatia e por amor aos partidos. Já não se ganha eleições mais neste gênero ou nesta categoria. Para ganhar umas eleições tens que apresentar um projeto. O teu projeto tem que ser um projeto execuível, um projeto que seja monitorado, seja acompanhado, seja, de certa forma, que possa dar o maior alívio ou possa trazer maior benefício nas próximas e nas futuras gerações. E aí o eleitor vota. Em Angola não se fala de governação, em Angola não se fala de projeto político em épocas de campanha, em Angola só se fala de partidos e cabeça de lista. Quem vai ser o cabeça de lista para 2027? É o que está-se a falar agora. Ok. Quem vai ser o candidato do partido A, do partido B ou do partido C? Em vez de dizer qual é o projeto político que o partido A, ou partido B, ou partido C vai apresentar para contrapor o partido que está a governar. E daí o MPLA tem, de certa forma, tido vantagem, porque o MPLA é um partido que governa e só vai dar seguimento na governação. Por quê? Porque os partidos não falam de projeto, não apresentam os projetos na sua base de militância e nos eleitorados e na comunidade nacional e internacional, na sociedade civil. Por isso é que o MPLA sufraga todos os plebiscitos eleitorais que nós temos, é sempre sufraga, ganha e governa com a sua orientação política doutrinal e as suas razões que lhes levam sempre a perpetuar no poder. Ok, muito bom mesmo. Então também quer aprender imenso. Temos 4 minutos. E desses 4 minutos. Rápido. Passa muito rápido. Desses 4 minutos eu gostava que falasse tão rapidamente da destituição do presidente. Bem, o presidente. Pode ser um facto? Sim, é um facto. A lei prevê, não é? Nós somos um Estado em que está plasmado na nossa Constituição da República, está tipificado no nosso ordenamento jurídico, baseado nos moldes que a Constituição da República prevê, nada à margem daquilo que a Constituição da República não prevê. É possível que o João Lourenço, o presidente da República, qualquer um presidente da República, pode não ser o João Lourenço, um outro presidente, que esteja a agir atos praticados que possam, de certa forma, desencadear num processo de destituição. É possível, porque só é possível tudo o que a lei prevê. Agora, Tiago Soares, na teoria, constitucionalmente é possível, mas na prática, será possível acontecer? Bem, aí nós teremos a falar de uma realidade intrinsecamente que é preciso haver, de certa forma, primeiro razão pela maioria, neste caso, que o partido precisa de ser sustentado para o processo de destituição. A lei prevê que 1/3 dos deputados, a UNITA tem 1/3 dos deputados, pode mover o processo, mas o processo depois entra para a Assembleia. A Assembleia tem que fazer com que o processo ande. E aí é preciso 2/3. Sim, essa é a questão. Esses 2/3 vai pro não tribunal. acreditamos que sim. Por quê? Porque os outros partidos só têm 2. Não compõem 2/3. É preciso que a UNITA vai fazer um reboque ao partido que governa. E nós olhamos para a matriz ideológica do MPLA, que o MPLA, os seus militantes, cerram fileira ao partido. E os deputados são severamente ferronhos nas orientações políticas partidárias do partido. E quem é o presidente do partido? É o presidente da República. Não acredito que haja um deputado que vota contra
que vota a favor desta iniciativa da UNITA. Se depender dos deputados do MPLA, eu acho que, como dizem, muita gente diz, muitos analistas dizem e muita sociedade civil dizem que não tem pernas para andar neste pressuposto. Mas do pressuposto, juridicamente falando e do ponto de vista constitucional, é um processo normal e também é bom para as democracias. Angola é um país que é democrático e quando se fala de democracia, não é só eleições, nós temos que provar todos os aperitivos ou todos os sabores que a nossa Constituição da República diz, não é? Oferece, exatamente. Se a UNITA diz que é um garante que a Constituição da República prevê, e a UNITA acionou, até é bom, porque senão a UNITA estaria distraída. Ok, tá certo. Está usado um direito clicado, só. Muito bom. Possa ser que também está usado um direito clicado para distração ou por tentativa, ou se calhar tem mesmo a finalidade de destituir o Presidente da República. Ok. Isso é a questão. Distração, isso depois, só que não temos mais tempo, senão lhe perguntava. Mas pronto, vamos continuar. Olha, uma pergunta, já estamos no final mesmo do nosso programa, uma pergunta muito pessoal. Ouvimos dizer que o Tiago Soares tem 3 mulheres. Nada contra, mas é verdade. Era bom se eu tivesse 3 mulheres. Da forma que está a nossa economia, eu acredito que são poucos homens que têm conseguido fazer esta ginástica de manter ou sustentar 3 famílias, não é? Tenho apenas uma companheira, desde já dizer que também isto não é um crime. Aqueles angolanos que têm 3 Mas se as condições econômicas melhorarem. Agora, dizer que Tiago, quando nós importamos. Ouvintes, obrigado pela vossa presença e audiência. Muito gosto em tê-lo do outro lado. Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, lá dos Bravo no áudio, Pinóquio Soprano nas imagens. Paulo Negrão no microfone. Boa tarde.